Saiba de uma vez por todas quais são as empresas que vão desaparecer nos próximos 5 anos. Eu sei que você já percebeu que algumas empresas simplesmente aparecem, estão no mercado parecendo que está crescendo cada vez mais rápido, enquanto outras está ficando para trás. Por que será que isso acontece? E eu não estou falando apenas de faturamento, não, viu, nesse vídeo, não. Eu estou falando de relevância. Eita, tema bom! Relevância de mercado, relevância de velocidade, relevância de influência. Sabe aquela relevância de capacidade de continuar existindo? Porque existe algo que você precisa entender enquanto empresário, mas que poucos estão preparados para ouvir. Nos próximos anos, infelizmente, muitas empresas vão quebrar. E não é por falta de cliente, não, viu? Elas vão quebrar também não é por falta de dinheiro, não. E elas vão quebrar e não é por falta de esforço, não. E quem está falando isso é alguém que tem 25 anos de mercado. Elas vão desaparecer porque elas estão se tornando irrelevantes. E essa é a pior parte. A maioria das empresas, elas nem percebeu que isso já começou a acontecer. Enquanto você assiste esse vídeo, várias empresas estão crescendo numa velocidade absurda. E existem outras que tinham bastante relevância no mercado e estão perdendo espaço sem elas nem perceber. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? É que isso não tem uma relação direta com o tamanho dessa empresa. Essas empresas, elas não são necessariamente as maiores que vão de fato sobreviver. Elas não são necessariamente as menores que vão de fato desaparecer. Não é sobre isso, não. O que está definindo o futuro dos negócios é outra coisa. O que de fato hoje está definindo o futuro dos negócios é a capacitação de adaptação de determinadas empresas. E é exatamente isso que eu vou falar para vocês no detalhe, porque existem sinais muito claros que conduzem se a empresa está construindo o seu futuro ou não. E esses sinais estão ficando presos a um passado remoto. E talvez em algum momento desse vídeo você acabe percebendo que a sua empresa está cometendo esses erros de irrelevância. O primeiro grupo de empresas que corre um risco muito real de desaparecer são aquelas que acreditam que podem continuar operando exatamente da mesma forma que operaram há anos atrás, há 5, 10 anos atrás. E isso acontece muito mais do que você imagina. Isso é uma vaidade comportamental empresarial, porque o empresário costuma acreditar que aquilo que está trazendo resultado até agora vai continuar funcionando. Só que ele esquece que o mercado, ó, ele está muito ligeiro. O mercado ele não está mais funcionando dessa forma. O consumidor está mudando. Né? A tecnologia está aí, a concorrência está aí, a percepção de valor está aí. Gente, eu tenho estudado isso profundamente dentro da academia, dentro da minha especialização de neurobusiness. O comportamento de compra mudou. E quando o ambiente muda, a tua estratégia precisa mudar também. E o grande erro de empresas é confundir experiência com atualização. Ter experiência é super mega importante. Isso vai te dar, é o que a gente chama de casco, né? Mas a experiência, sem você ter um modelo de negócio adaptável, vai virar resistência. E resistência ao novo sempre vai cobrar um preço muito alto para você. Agora, presta bastante atenção no que eu vou te dizer, tá? Existe uma categoria que talvez seja a mais perigosa, que são as empresas que estão ignorando a inteligência artificial. E eu não estou falando de criar imagens engraçadas ou de fazer posts automáticos. Não é sobre isso. Eu estou falando de produtividade, de aumentar a margem, reduzir custo, ter mais velocidade, ter dados na tomada de decisão, gerir uma eficiência operacional muito mais assertiva. Porque enquanto algumas empresas estão reduzindo horas de trabalho e utilizando a inteligência artificial para continuar crescendo, ressignificando a forma que se faz, diminuindo seu custo e aumentando a margem, algumas equipes têm, junto dessa ideia, produzindo 10 vezes muito mais.
Só que outras continuam presas a tarefas repetitivas, a retrabalho. Entende? Empresas estão liberando tempo para pensar estrategicamente e outras continuam ocupadas demais sem enxergar o que está acontecendo no mundo. Existe uma frase que eu queria muito que você guardasse. A inteligência artificial ela não vai substituir o empresário, como você está pensando aí. Ai, porque vai desumanizar, vai robotizar. Não, 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 não. Os empresários que utilizam a inteligência artificial vão substituir os empresários que estão ignorando essa transformação. Se liga num ponto que quase ninguém está falando, mas que você precisa prestar atenção se você é seguidor aqui do nosso canal. As empresas estão acreditando que o maior risco é a concorrência e não é. O maior risco é a lentidão, é a não percepção que o comportamento do cliente está mudando. Empresas lentas, elas estão sendo eliminadas silenciosamente. Elas estão demorando para responder, elas estão demorando para se posicionar, elas estão demorando para decidir, elas estão demorando para executar, elas estão gastando mais para fazer o que tem que ser feito, elas demoram a inovar, elas não têm estudo de mercado para entender qual é a maneira que o cliente quer comprar, elas acabam o quê? Demorando a agir. E o mercado atual, meu amor, a velocidade é a vantagem competitiva. Porque enquanto você está passando 3 meses discutindo uma ideia, outras já estão executando, testando, corrigindo, avançando. E sabe qual é o grande problema em tudo isso? O mercado, ele não vai te esperar, não vai esperar você acordar. O cliente, ele não vai te esperar, ele quer velocidade. A oportunidade não vai te esperar. Eu não estou dizendo para você sair doido, tomando estratégia, não. Mas a inteligência vai te trazer os dados, porque empresas lentas estão ficando para trás visivelmente. E isso é algo muito perigoso. Uma outra coisa muito perigosa e que, não precisa, são empresas que não têm um posicionamento claro. E talvez aqui seja o maior de todos os erros que eu vejo diariamente nesses mais de 20 anos reestruturando a empresa. A empresa não sabe exatamente o que ela é, exatamente o que ela vende, exatamente o que ela transforma, exatamente o que ela impacta. Ela não sabe exatamente o problema que ela resolve. E quando a empresa não ocupa um espaço muito claro na mente do cliente, ela se transforma apenas mais uma opção. O cliente não percebe o valor. E quando você se torna apenas uma opção, sobra uma única estratégia, chamado preço. E competir por preço, meu amor, é uma guerra que quase ninguém vence. Só empresas gigantes, fortes, são lembradas, porque elas vendem mais barato. Agora, se você quer ser lembrada, se você quer ser percebido, você tem que pensar diferente. Você tem que elevar o seu posicionamento. Você tem que ter um posicionamento claro para você não ter outro erro fatal. Um ponto significativo é as empresas que dependem única e exclusivamente do seu fundador. Tudo passa por você. Você não contribui, não construiu nada para outra pessoa fazer. Tudo tem dependência do seu nome. Toda venda depende de você. Toda decisão depende de você. E aí vem aquela velha frase: se toda aprovação depende de você, se toda solução depende de você, você não tem uma empresa, você tem um gargalo, você não vai conseguir escalar, você vai ter sobrecarga e nenhuma empresa vai conseguir crescer se não tem uma forma sustentável. Se quando o seu fundador é seu principal gargalo. Agora, imagina só você sendo uma empresa que não tem automação para diminuir o teu custo e aumentar a tua lucratividade, agilizar o cliente, porque o cliente mudou. Você não tem um posicionamento claro e ainda mais você é o gargalo. Misericórdia. Acredito que você não é assinante do canal, então já assina, já compartilha esse vídeo para que você seja um agente transformador da realidade. E com isso, você pegue todas as dicas daqui e transforme a sua realidade para que você não precise ser refém ou sua empresa acabe falindo.
Para um segundo e reflete comigo. Se você tirar hoje 30 dias de férias, que é bem merecido, né? A tua empresa vai continuar funcionando? Ela entraria em colapso? Se a resposta, meu amor, a essa pergunta você não sabe dar, ou você está em cima do muro, essa resposta vai revelar a maturidade do seu negócio. Porque empresas inteligentes, elas são construídas em cima de sistemas, onde a gente tem estratégias para cada vez mais não gerar heróis, para cada vez mais ter pontos decisivos baseados em dados, em processos. As empresas que simplesmente pararam no tempo, pararam de aprender, não entenderam que o mercado mudou e que vai continuar mudando. E digo mais, vai continuar mudando muito mais rápido do que aconteceu nos últimos 10 anos. E por isso que você precisa ter clareza do que você entrega, qual é o seu legado, o seu diferencial, para você permanecer forte. Você não precisa ser o maior. Você não precisa ser o mais antigo. Você precisa ser o mais adaptado. Aquele que aprende, aquele que evolui, aquele que usa a tecnologia a seu favor, aquele que testa, aquele que ajusta, aquele que está olhando para os seus processos, aquele que entende que sucesso passado não vai gerar um crescimento futuro. E talvez essa seja a maior mensagem desse vídeo. É você entender que você precisa olhar para como o teu cliente está comprando. É você entender que empresas que estão desaparecendo nos próximos 5 anos, elas não eram necessariamente empresas ruins. Elas simplesmente não acreditavam que precisavam mudar. Porque toda vez que o mercado está evoluindo, ela se fez uma pergunta silenciosa, né? Ela não se provocou. E aí eu quero deixar isso para você. Você está preparado para o próximo nível? Você está preparado para ajustar os seus processos, para tocar de fornecedor, para trazer tecnologia? Ou você está tentando se proteger pelos seus últimos anos de mercado? Eu quero saber isso de você. Qual desses erros que eu falei acima é o seu maior risco hoje, dentro da sua empresa? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Você é uma pessoa engessada? Você é uma pessoa que não está entendendo que seu cliente mudou? Você não está buscando ajustar os seus processos? Você não está trazendo discussões relevantes da maneira de baratear o teu custo operacional, administrativo? Como está a tua estratégia para os próximos 5 anos? Me conta aqui que eu quero saber e te ajudar. Te ajudar a ter clareza, te ajudar a ter estratégia, te ajudar a ser, de fato, um agente transformador da realidade. Não é possível que você construiu essa empresa com sangue e suor e que agora você se perca numa vaidade fútil de achar que não precisa se adaptar. Então, eu quero ajudar você a, de fato, ser um construtor de realidade.